O negócio que era pra ser um mistério, não é mais mistério, honestamente. Não tem mais nada ali, não tem uma pulmão, não tem coração, o cara já era, né? Que é o Tô Covarde. Não é possível que não vão deixar ele entrar na torre. Ele salvou todo mundo lá. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo pra falar da segunda temporada de História. Teve uns episódios bem interessantes que envolvem o protagonista com cabelos branquinhos e a comprovação de uma teoria sobre a produção e o afastamento de um certo diretor que infelizmente estavam corretas. Pra quem não sabe nada da história, ela acompanha um garoto passando um perrengue em um colégio de magia quando ele não pode usar magia. Não que se importe tanto quando você pode ficar de cabelo branco e sair farmando aura um episódio inteiro. Pois é, toda a pena que você tinha dele por não poder usar magia foi pro brejo, né? Porque ele não pode, mas ele faz um negócio muito mais legal. E bom, o grande objetivo dele é conseguir chegar até a poderosíssima e belíssima amiga de infância dele, por quem ele é apaixonado. E também teve algumas cenas bem interessantes aí nesse último episódio. Inclusive, no clímax que aconteceu, eles praticamente se encontraram, só que simbolicamente. Ah, ficou bonito. Não dá pra negar. Como sempre, se gostarem do vídeo, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal que não é inscrito ainda. E quem quiser apoiar mais no meu trabalho, clique aí no botão de Seja Membro e dá uma olhada nas várias vantagens, fora os mais de 1000 vídeos exclusivos. Mas bom, vamos lá. Episódio 3 e episódio 4 da segunda temporada vão ser os focos aqui. 1 e o 2 eu já comentei aí no Primeiras Impressões da temporada, que eu falei muito sobre a tal teoria de que esse personagem, na verdade, é um boneco controlado pela Eupharia, a amiga de infância do protagonista por quem ele é apaixonado. Não tem nenhuma comprovação disso, alguém afirmando, é isso, mas tem um bando de dicas que eles vão dando. No mangá, são menos dicas, eles amplificaram pra caramba no anime. Tanto é que na época do mangá, o pessoal continuou na teoria de que não, isso aí era uma pessoa e tal, pode até talvez ser um boneco da Eupharia, mas provavelmente não. Era realmente um personagem. Mas muita gente como eu tava... Vocês têm o que na cabeça? A gente tem toneladas de dicas, tá tendo desde que começou essa bodega. E vocês continuam insistindo que não é um boneco da Eupharia. E aí o que o anime faz? Ele jogou na cara de todo mundo, tipo, da forma descarada, impossível. O negócio que era pra ser um mistério, não é mais mistério, honestamente. Eles não satisfeitos em botar um extra que não teve no mangá, que era a mão se desfazendo como se fosse magia e o som de quebra de gelo atrás. Eles botaram a cena do protagonista caindo pra trás com gelo caindo atrás dele, quer dizer, na frente, pra ser mais preciso. O ponto é, tinha gelo ali. Então, olha, mais descarado, impossível, que era realmente um boneco de gelo da Eupharia. A espada atravessou ele, e aí tem os efeitos, sai sangue e tal, porque é um boneco de magia muito avançado, então imita muitas coisas dos humanos, mas quando a espada que anula a magia atravessou ele, quebrou a magia e quebrou o boneco de gelo, desfez ele. Então, mais descarado impossível. Se já tava puxando pra isso no mangá, mas você tinha que olhar umas coisinhas bem pequenas e tal, umas rachaduras aqui e ali e tal... O pessoal ainda ficou meio suspeito. O anime não deixa suspeito. O anime, eles entregaram. Eles devem ter perguntado pro autor, é isso, autor? Aí o autor, sim, é isso. E aí, eles botaram lá mais dicas ainda. É minha impressão, bem honesta. E sim, eu sei o que eu estou pensando. Pô, Marco, então a Eupharia tava tomando banho junto com o protagonista através daquele boneco que ela controla a distância. Ela tava fazendo isso sim. Então ela basicamente tava curtindo a vida com o marido dela sem o marido dela saber que ela tava lá. É basicamente isso. Eu vou reclamar? É claro que não, tô achando ótimo, gosto mais ainda dela. Porque ela não podia ficar lá com ele, ela é proibida de sair da torre, mas ela deu um jeito de ficar lá com ele de outra forma, só que não pôde avisar ele. Mas bom, não tem drama, só um boneco de gelo morto ali, não morreu alguém de verdade. E esse é um ponto desse episódio 3, que eu já vou chegar. Antes disso, tem uma cena interessante da Eupharia desafiando Dumbledore. Ficou legal, e volta aquela teoria de que ela perdeu a ligação que ela tinha lá pra saber o que estava acontecendo e ajudar o protagonista, e agora ela quer ir diretamente lá ajudar ele, tá ficando, no caso, preocupada agora. E tem também o fato de que ela abre o olho logo depois daquele ocorrido lá, como se ela tivesse
naquele local lá controlando o boneco, mas perdeu o boneco, então não tem mais como acessar a situação. Isso leva ela a desafiar lá o Dumbledore, o nome dele não é esse, mas eu converto todos os personagens que eu posso aqui pra personagem de Harry Potter, é muito mais fácil de lembrar. Inclusive, uma outra cena que chamou atenção foi o Snape. Ele mostrou que, embora ele pareça um filho da mãe, mandando os anãos lá, vão lá, percam a vida e tal, não quero saber, se sacrifiquem pela gente. Então ficou meio, pô, o cara é um desgraçado. Só que aí ele vai e ele se sacrifica, ou quase pelo menos, pra salvar o Manã. Deixando claro que, embora ele esteja pedindo pros anões se sacrificarem lá pra salvar a cidade, salvar as pessoas, ele também tá disposto a fazer isso, e no momento ele se considera inferior à vida de um anão, porque pode enfrentar aquelas criaturas. Então, por mais que você tenha ódio dele, você nota que ele tem convicções próprias lá, e ele segue elas. Ele não é só alguém mal sendo mal. As ações dele parecem por esse caminho, mas não é bem isso. Foi interessante. É um personagem que você tem dificuldade de gostar, o autor faz de propósito, mas você nota que ele não é mal também. Então essa é provavelmente a escrita mais interessante de longe que teve nesse episódio. E aí a gente vai para uma situação que, olha, eu sei que a maioria de vocês estava mais interessado no protagonista ficando de cabelo branquinho. Eu já vou chegar lá. Mas antes disso, teve uma cena que me chamou muito mais a atenção. Ele tá falando sem coração e sem pulmão. Como é que você fala sem pulmão? Você não fala! Você não fala! Mas ele tá conseguindo. Aquele rombo lá, não tem mais nada ali. E ele continuou falando. Eu sei, você não tá ligando, tá? Pô, Max, é normal em show, né? Tá? Pois é, mas eu fico indignado com esse negócio. Cara, não dá. Eu acho que todo autor que vai fazer um negócio mais estilo shounenzão, ele meio que tem uma aula desaprendendo tudo que ele aprendeu em biologia. Não é possível. O desenhista também. Talvez o autor não seja culpado, ele não escreveu o cara com um rombo no peito daquele tamanho, mas aí o desenhista, pra ficar mais dramático, quis aumentar. Pode ser também, então não vou culpar totalmente o autor. Eu vou culpar alguém. Alguém foi responsável por esse negócio. Deixar aquele rombo lá. O editor revisou aquele negócio. Ah, não, que legal, Léo, ele tá falando com esse rombo gigantesco no peito. Eu fiquei um pouquinho revoltado com esse negócio aí. Tudo bem, vocês devem estar pensando que, pô, mas é o último momento, deixa ele falar e tal, porque ele vai se despedir dele, é um momento triste. O cara morreu, basicamente, ele só... O espírito tá praticamente indo já, não tá mais no corpo, porque não tem mais nada ali, não tem uma pulmão, não tem coração, o cara já era, né? Não! Se ele tivesse ido, realmente, se ele tivesse morrido aí, tudo bem. Eu acho que eu não estaria reclamando aqui, não. Tá, exageraram um pouquinho ali e tal. Um pouquinho não, exageraram pra caramba. Mas tudo bem. Foi só pra deixar dramático e tal. E aí ele morreu depois. Pega leve, né? Beleza, eu entenderia. Mas isso aconteceu? Não! Ele fala uma mensagem toda bonita pro protagonista lá. Parece que é o último momento dele. E aí? Bom, ele continua lá, ele tá de boa. Isso ainda é nada não, é só um buraquinho no peito. O autor fez uma bait, ele botou um rombo no peito do cara, já era, né? Morreu, não tem mais coração, não tem pulmão, ele já era, foi de F. Tá só fazendo a última mensagem lá antes de partir pro céu. E aí o que o autor faz? Não, relaxa isso aí. Ele tá de boa, deixa ele quietinho aí, que ele vai recuperar. Não vai morrer, não. Que autor covarde. Isso aí foi covardia pura. Mata esse cara, eu gosto dele. E seria significativo o momento, seria triste, tal, emocionante, se matasse ele. Mata! Era o momento, ficaria bonito, emocionante, tal, o protagonista desesperado lá. Ficaria bom, daria um momento marcante ali. Ao invés disso, a real vontade é você dizer, devolva minhas lágrimas. Porque você tava todo triste e tal lá, podia estar chorando ou não, mas pode ser lágrimas simbólicas, que ou seja. O ponto é que você tava meio tristinho ali. Pô, o cara vai morrer e tal, professor, triste a cena e tal, emocionante. E de repente, não é isso não vai morrer não. Aí você meio, cara, devolva minhas emoções aqui, que autor, filho da mãe. Então, covardia por isso aí, devia ter matado. Pô, Marco, eu discordo. Tudo bem, você tem o seu pleno direito de descontar. Esse vídeo aqui é meu, eu tô dando a minha opinião aqui. É o que a maioria tá procurando. O que o Marco achou desse episódio? Eu tô passando aqui o que o Marco achou. E que parte o Marco ficou revoltado também. Mas se você não ligou, tá de boa. Aí é muito pessoal de cada um. O ponto é que depois disso, vem o protagonista com o cabelo branquinho, em uma cena até interessante e misteriosa, e que não tem explicação alguma praticamente.
Ele simplesmente botou sangue na espada, e aí o protagonista tocou na espada e ficou de cabelo branquinho. E ele dá a entender que liberou o limitador e tal, então isso é uma habilidade que ele tinha, mas estava bloqueada. E pelo que dá a entender, o sangue do Finn era a chave para desbloquear esse limitador. São muitos mistérios, com certeza, e esse Nanico sabe de tudo. Só que ele fala alguma coisa e não fala nada, fica falando em enigmas. É de propósito, óbvio, para você deixar interessado. Isso aí é basicamente estratégia narrativa. Mas mesmo sem entender o que aconteceu, a cena fica legal. E o protagonista, depois disso, sai arregaçando todo mundo. A animação não é primorosa, mas eu não esperava um investimento absurdo nesse episódio, eu esperava no próximo, no episódio 4, que é o grande clímax, realmente. Eu tinha até comentado no vídeo do episódio 1 e 2, que eu iria comentar de novo quando fechasse o grande clímax, que seria provavelmente no episódio 4, e dito e feito, foi exatamente isso. Na verdade, fizeram uma bizarrice também no episódio 4, quanto ao tempo dele, mas eu explico melhor porque fizeram aquilo mais à frente no vídeo. O ponto é que o episódio 4 começa com um flashback bem interessante desse personagem aí, falando com a tal maga lendária do passado, a rainha lá. E ela, aparentemente, é a mãe do Will. Só que o Will tem 500 anos, porque isso aí foi 500 anos atrás. Ou esse aí seria um antepassado do Will, e não necessariamente o Will. É uma possibilidade também. O ponto é que o Lourinho, Finn, aí conhecia ela e pegou e levou o bebê dela, o filho dela aí. Se é mesmo o protagonista ou um antepassado dele, aí a gente vai ter que esperar pra descobrir. Mas com certeza esse pigmeu aí sabe um bando de coisa que ele não tá revelando. Então, é só você naquele, meu Deus do céu, para de falar em enigma, me explica as coisas direito, caramba. E ele não explica. Então, é pra gerar mistério. De novo, faz parte aí de estratégia narrativa isso. Mas ele sabe como ativar os poderes do protagonista, como ele fez lá. E o protagonista agora tá lutando e se saindo bem até contra esse monstro aí. A aparência dele ficou bem legal, de cabelo branco. Tem umas cenas aqui e ali que eles dão uma caprichada maior, detalhe um pouquinho mais, fica mais bem acabado, que ficou bem legal. E outras ficou meio mais ou menos. Na verdade, os últimos 2 episódios foram uma mistura disso. Tem cenas mais legaisinhas, mais caprichadinhas e outras... Tá. Eu não vou focar muito em parte técnica aqui, porque eu quero falar disso depois, pra ficar bem separado do plot. Então, em termos de plot, o interessante aqui é que o protagonista não consegue derrotar essa criatura aí, porque a espada dele quebra. O poder ele tinha, velocidade e tudo mais. O problema foi a arma. Só que isso aí abre a brecha pra Eupharia dar uma ajudinha. A cena ficou bem legal, ele já estava poderoso e ficou mais poderoso ainda, porque agora ele absorveu os poderes da Eupharia, que é uma super maga. Mas a cara de pau dela ajudando ele, dando aquela desculpa, opa, escorregou minha mão e fez uma magia aí. Cara, ficou muito legal essa parte. Então a Eupharia, mesmo sem ir diretamente pra batalha, consegue roubar a cena. É um negócio impressionante. É uma personagem que você gosta muito fácil. E obviamente ajuda que a produção descaradamente dá uma caprichada quando foca nela. Isso na verdade é um alívio pra mim, porque faziam a mesma coisa na primeira temporada. E eu tava com medo nessa deles deixarem isso de lado, mas pelo menos isso eles vêm mantendo. A produção deu uma decaída, eu comento melhor disso quando falar da parte técnica, mas não tá tão ruim quanto eu pensei que ficaria. Mas bom, não tem nem chance pra criatura depois que o protagonista se funde com os poderes da Eupharia. A termos de plot, a gente recebe também informação interessante de quando ele absorve magia e converte daquele jeito lá, cria uma espada mágica e ganha até habilidades mágicas, descaradamente, mas não conta mais como o elemento original da magia, e sim como um novo elemento, o 5º elemento lá que eles citam. E bom, teve algumas ceninhas legais aqui ali de movimentação. E o grande clímax aí é indo mais um bando de criaturas atacar ele, só que não conseguindo nada, basicamente. Ele tá completamente overpower com os poderes da Eupharia.
Mas apelão que isso é difícil. Então, não importa quantos vão contra ele, aí o Fire mesmo faz um sorrisinho lá, como se isso é relevante agora. Que são meio que os poderes dela que ele tá usando, e ela sabe o quão absurda ela é. Então aquilo tudo é nada pra ela, então ficou bem legal a cena. Então fechou bem, dá aquela empolgada, ficou foda o momento, não dá pra negar isso. As cenas que mostra ela aparecendo junto com ele ficaram legais também. São cenas simbólicas, obviamente, ela não está lá, mas como a magia dela, no caso, foi absorvida por ele, é como se ela estivesse lutando junto com ele. Tem a mensagem também de como se fosse esse o início da história pra valer, que ficou legal como encerramento. E aí veio um negócio que deixou muita gente confusa. Porque tem 4 minutos da ending com meio que um recap ali, como se fosse o final do anime. Um é pra, de certa forma, gerar impacto. No caso, como se fosse esse um final importante. É um clímax muito importante, com certeza, no mangá. Eu fiquei empolgadíssimo na época com essa parte aí. É clichê em vários aspectos, praticamente despertando poder novo e tal, mas é um clichê que eu gosto, esse negócio de, no caso, liberar poder oculto e tal. É o clichêzão do clichêzão, mas eu sempre acho legal. Se você fizer direitinho, empolga, fica bacana. Tanto é que quando eu fiz o vídeo de spoilers do que aconteceu depois da primeira temporada, eu exaltei pra caramba. Inclusive o título dessa Atumbi aí é por causa dessa cena. Cara, vai ter uma cena insana na segunda temporada. Se adaptarem direito isso aí, vai ficar sensacional. Muito acima de qualquer clímax que teve na primeira temporada. Até porque também é meio que o momento que muitos esperam. Uma espécie de união do protagonista com a amada dele. Ela tava aí através dos poderes dela ajudando ele. Então é um momento que eu fiquei bem empolgado. Nossa, que legal isso aqui. Com o diretor da primeira temporada vai ser sensacional. Porque eles vão melhorar mais ainda essa cena. Se já for legal no mangá, na animação vai ficar um negócio outro nível. E aí, bom, eles anunciaram um pouco depois que mudaram o diretor. Essa parte foi triste. Eu botei mó hype lá, tava super empolgado, mas não tinha um anúncio ainda naquela época que eu mexia no staff. Pô, Marco, mas o diretor disse que ainda tá lá na produção. Ele tá como supervisor, mas na verdade parece que não tá de verdade. O episódio 1, 2, 3 e 4 não tem nada de participação dele. E aí quem tá fazendo tudo essa temporada é o diretor novo. E ele é muito inferior. Esse episódio, basicamente, é mão dele pura. O storyboard é dele, ou seja, quem fez todo o rascunhão do episódio, dessa luta e tal, e quem não amplificou a luta em comparação ao mangá, porque o que o diretor da primeira temporada fazia? Pegou aquela luta lá do Minotauro, cara, tá lotado de extra, ficou muito mais legal na animação. Então pegaram uma luta que é legal no mangá também, o mangá é muito bem desenhado, vale dizer, a arte é muito bonita, mas eles pegaram e melhoraram pra caramba. E aí eu esperava a mesma coisa aqui, mas não melhoraram nada. Toda essa luta é puro mérito do mangá. Tudo que você achou legal dela é o mangá sem tirar nem pôr, praticamente. Então, se você achou legal, elogia o mangaka ou o autor, mas a parte da animação eles fizeram só o básico, no caso, seguindo aquela cena. Infelizmente. Eu tinha expectativas bem maiores na época, então eu não fiquei tão impressionado quanto muita gente, que talvez não tivesse expectativa nenhuma, não conhecesse o mangá nem nada. Ainda é uma cena legal, obviamente, mas, de novo, se você esperava uma cena melhor que o original, igual eu elogio muitas animações aqui, o que eu mais adoro elogiar? Quando eles pegam o original, que já é bacana, e deixam muito melhor, melhoram tudo lá. Eu fico felizaço, elogio e tal. Aqui eu não vou fazer esse elogio. Não melhoraram em nada o original, eles só seguiram o original. Caso tenha uma animação fluida aqui e ali, uma parte ou outra mais bem feitinha, mas nem se compara ao que eu imaginei que poderia ser nas mãos do diretor da primeira temporada. E aí que tá o ponto. Como eles só seguiram o original, não botaram umas cenas extras pra dar uma incrementada, ficar mais legal ainda essa parte final do clímax, eles terminaram numa parte que não dava pra completar o episódio. Eles precisavam de mais uns 2 minutos pra isso. Então, ao invés de eles fazerem 2 minutos de cenas extras de ação e tal, pra deixar mais empolgante o combate, não. Vou fazer isso não. Ao invés disso, vamos pegar e esticar a ending lá por 4 minutos pra cobrir o tempo do episódio. E ainda fazer um recap gigante. Eles fizeram 1 minuto de recap. É tipo, acho que uns 3 minutos de recap que eles fazem no começo do episódio. E ainda metem mais 4 minutos daquela ending com recap no final. Então, é basicamente uns 7 minutos de desperdício esse episódio, só pra adaptarem esse capítulo aí, sem ter que botar muitos extras pra preencher o tempo do episódio e terminar no momento que eles queriam terminar. Então, pra isso que teve aquela end e pra isso que teve aquele recap gigantesco lá do começo do episódio também. Eles repetiram toda a cena final do episódio 3. Caso você não tenha reparado. Alguns devem estar preocupados comigo falando que essa era a cena que eu mais esperava da segunda temporada, porque então as próximas não vão ser tão legais. Olha, no mangá não são.
Tem mais uma cena ou duas interessantes, mas é isso, interessantes. Não são cenas, nossa, pra ficar mega impressionado e tal, caso no nível 10. Então, a não ser que eles modifiquem alguma coisa do original ou melhorem, e de novo, minha fé em melhorar alguma coisa é pequena depois de eu ver o que o diretor novo fez com esse clímax aí, que foi basicamente seguir o mangá. Então, não botaria expectativas de algo maior do que isso nessa temporada. Mas ainda vai ter umas cenas interessantes. E bom, quanto à parte técnica do episódio, tem umas cenas de animação legais aqui e ali, nenhuma cena longa, fluida, super impressionante. Mas eles entregam o basicão bem, conseguem empolgar numa cena ou outra aqui. Tem umas ceninhas mais bem feitas que outras, varia ao longo do episódio. No episódio 3 é a mesma coisa, tem umas cenas bem mais ou menos, essa cena aí, por exemplo. Cara, essa cena aí podia ter feito melhor, né? Ficaram botando um bando de quadros seguidos e não muito bem desenhados até pra você chegar nesse cara. Poderiam ter desenhado melhor esses quadros, pelo menos, botado tudo em slow motion, ficaria muito mais legal em vez disso, mas ok. Mas isso foi o terceiro episódio inteiro. Tinha umas cenas bem mais ou menos, uma cena um pouquinho melhor. Tá variando bastante, tá bem inconsistente essa nova temporada, como eu descreveria. Esse episódio 4, eles tiveram um pouquinho mais de capricho. E um outro elogio que tem que se fazer é a trilha sonora. O compositor de Hero Academia continua fazendo um ótimo trabalho nesse anime. Em conclusão, quem tava com medo que essa temporada virasse o desastre que foi o One Punch Man 3, claramente não foi o caso. Mas ao mesmo tempo teve um downgrade em comparação à primeira temporada. Dá pra notar facilmente pelo fato de que as lutas não têm mais melhorias em comparação ao material original. Eles só adaptam igual como tá no mangá. E pra finalizar, voltando ao plot, um negócio que eu pensei quando eu li esse capítulo do mangá, e muita gente deve estar pensando agora, depois de ver esse episódio do anime, é: depois de tudo isso que o protagonista fez, não é possível que não vão deixar ele entrar na torre. Ele salvou todo mundo lá. Sem ele, todos teriam morrido. Todo mundo viu isso. Até os grandes magos lá viram isso. Então não é possível que vão manter aquela reprovação dele. Então eu creio que deve ter muita gente curiosa quanto a isso. Então, a termos de história, até que foi legal. A gente teve a transformação misteriosa, que a gente espera uma explicação em algum momento, teve flashbacks, esse personagem cheio dos mistérios. Existe a teoria até hoje que essa história um dia vai se ligar com a história de Dungeon Ideai, e isso aí em algum período, no caso daquele mundo de Dungeon Ideai, ou isso aí, na verdade, talvez seja um andar no fundo daquela dungeon de Dungeon Ideai, no caso a cidade estaria dentro da dungeon, na verdade, ou teria um portal para ela, e os seres de outro mundo seriam o pessoal que tá desbravando a dungeon, é uma teoria que existe. Pode não ser nada disso, esse mundo pode nem ter ligação com o mundo de Dungeon Ideai, mas existe um personagem parecidíssimo com esse, na verdade alguns acham que é o mesmo personagem que tem Dungeon Ideai. Pode ser. Ou pode ser o irmão dele. Ele tem um irmão gêmeo? Vai saber. Então um dia essas histórias podem ou não se conectarem. Por enquanto, não aconteceu. Mas sem dúvida, vários eventos nesse episódio levantam mais e mais perguntas. Em algum momento vão ter respostas, provavelmente. E bom, comentem o que vocês acharam do clímax desse episódio. Quem conhecia o original também esperava um negócio superior ou não? Ficou satisfeito com o que viu? E claro, o pessoal que não conhecia o mangá também. O que acharam? Ficaram impressionados, empolgados? Se surpreenderam que eu esperava um negócio ainda melhor? De novo, na época que eu fiz aquele vídeo de spoilers, porque depois que anunciaram as mudanças de direção, eu já fiquei, no caso, não tão esperançoso assim, queria ser no nível que eu tinha expectativa. De qualquer forma, comentem o que vocês acharam. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Você tem acesso a mim o dia inteiro. E inclusive quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.